Tá aí então, o técnico da equipe do CRB falando da virada de chave. E a gente tem uma entrevista super interessante, né, Matheus? Exatamente. Ontem a gente recebeu um convidado especial aqui no nosso Gazeta dos Esportes para uma entrevista que vai ao ar agora, que é o Matheus Ribeiro, lateral direito, jogador que teve passagem por Santos, Chapecoense, Vasco da Gama e que já está há 3 anos consecutivos aqui no CRB e em todos foi campeão alagoano, inclusive sendo o titular da lateral direita no ano que o CRB se tornou tetracampeão pela 3ª vez. E agora a gente vai acompanhar todas essas perguntas, respostas e resenhas com o lateral direito Matheus Ribeiro. Confere aí. Valeu então, galera. Conforme prometemos, hoje a gente tem um convidado super especial. Está conosco aqui o Matheus Ribeiro, lateral tetracampeão da equipe do Clube de Regatas Brasil. Aqui a gente agradece desde já pela vinda aqui no programa. Não é fácil trazer um campeão, mas com esse sorriso no rosto também, né, rapaz? Ele veio cheio de felicidade, né, Matheus? Exatamente. Prazer estar recebendo você aqui, Matheus. Bom, né? Deu tempo de descansar depois de toda a tensão do jogo. Final, eu tava comentando com o Orlando. Das que eu vi, foi a mais maluca. Imagina para quem tava lá em campo. Um prazer estar recebendo você aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Orlando. Matheus, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Matheus, me fala daquela adrenalina da primeira partida na cidade de Arapiraca. O CRB toma 2-0, vai buscar um empate. Teve inclusive um gol do senhor Tibiri, né, rapaz? O Tibiri fez um campeonato para ficar na história em todos os sentidos. E a última partida no estádio Rei Pelé, quando o CRB tem praticamente 13 mil torcedores a seu favor, acaba tomando um gol da equipe do Asa. Me fala de toda essa situação do jogo para você, jogador. Como é que foi dentro de campo, hein, Matheus? Você falou bem, Orlando, uma final maluca, né? No primeiro jogo a gente fez um primeiro tempo muito ruim. O pessoal a equipe do Asa cresceu no jogo, conseguiu fazer os gols. A gente conseguiu, meio que no abafa ali, conseguiu o empate. E o segundo jogo foi essa loucura, né? A gente acabou de novo não fazendo um dos nossos melhores jogos. A equipe oscilou dentro da partida, coisa que acaba sendo natural numa decisão. E no final, graças a Deus, a gente conseguiu reverter a situação e comemorar o título. Matheus, a gente viu que o CRB, como você citou, né, os 2 primeiros tempos do CRB foram com muita dificuldade de criação. Eu perguntei isso uma vez para o Humberto Lousa, vou perguntar para você porque você é defensor e dentro do campo a visão é diferente. O que é que essa equipe do Asa ela consegue colocar para o adversário que ela complica tanto a construção de quem joga contra ela? É verdade, Matheus. A equipe deles é uma equipe muito bem treinada pelo Ranieri. Tem uns padrões bem definidos de movimentação e pressão na bola. Consegue sair jogando, consegue criar. Não é uma equipe, apesar de ser uma divisão inferior que não gosta de propor o jogo, eles propõem o jogo. Aí acaba gerando essa dificuldade pra gente. Nós também estamos uma equipe em construção. Acredito que foi feita uma grande reformulação no nosso elenco. Lógico que não é desculpa falar sobre isso, isso não tem nada a ver. As cobranças têm que existir em cima da gente, mas uma reformulação não é do dia para a noite que se constrói uma equipe que consiga dominar os jogos. Eu acho que a equipe está em processo de crescimento e com o tempo vai conseguir melhorar. A gente percebia um CRB dentro de campo que em determinado momento errava muito passes. O time do CRB, eu tive a oportunidade de comandar a nossa jornada para a primeira partida, depois o terceiro tempo após o título. E aí eu disse o seguinte, o time do CRB, eu sempre fiz questão de dizer isso, um time muito mais experiente, muito mais técnico que a equipe do Asa. Mas em determinado momento, o nervosismo atrapalhou um pouco a equipe do CRB, Matheus? Você falou bem, Orlando. No primeiro tempo a gente errou muito passe. A gente não estava conseguindo ter conexões como a gente treina durante a semana, que o Humberto passa tudo detalhado pra gente. Ele é muito lúdico nessa parte. E a gente estava errando bastante. Com certeza, eu acho que não era nem o nervosismo, era uma certa ansiedade para tentar chegar ao gol logo e fazer o torcedor comemorar e a gente conseguir crescer na partida, ganhar mais confiança. Acabou não acontecendo e quando tu vai pro primeiro tempo 0-0 e retorna, acaba gerando um certo nervosismo, uma certa ansiedade que culminou, inclusive, no gol do Asa e algum erro nas nossas ações durante a partida. Eu acho que é natural isso numa final mas graças a Deus a gente conseguiu reverter durante o jogo. Matheus, saindo um pouquinho da partida, mas continuando nela, você vai entender. Você é um atleta que foi campeão pela Chapecoense na Série B, anos atrás. Aí depois teve dois times na carreira que o seu futebol não encaixou, o Avaí e o Vasco da Gama. Aí você vem aqui pro CRB com a indicação do Bertolozzi, chega, você vira tricampeão pelo CRB, né? Você participou de 3 dos 4 títulos alagoanos. Você
estava presente na final da Copa Nordeste, entrou no segundo jogo, no segundo tempo e jogou bem. Você acabou sendo um cara que se identificou muito com a torcida vê ali que você se identificou com o CRB. Como é que é pra isso? Um cara que vem lá do Sul, se identificou com o CRB, o que é que teve no CRB que você realmente demonstra nas suas redes sociais, nos seus gestos, essa identificação, essa proximidade que você tem com o CRB? Matheus, eu acho que é uma identificação natural. Como você falou bem, o ano anterior meu, antes de vir aqui pro Galo, não foi bom. Eu comecei no Avaí e terminei no Vasco. Mesmo conseguindo acesso, eu joguei pouco lá. Eu não consegui desenvolver um bom futebol. Por uma série de motivos e o CRB me abriu as portas, né? E quando tu fala nessa identificação, eu vejo que falar do clube, o que é o clube para mim? O clube se materializa nas pessoas, se materializa na direção, se materializa nos funcionários do clube, que são pessoas maravilhosas e que eu tenho um relacionamento ótimo com todos eles e no meu grupo de companheiros. Eu acho que quando cria essa identificação, é isso que a gente fala, não tem nem como explicar. E em relação aos torcedores, não tenho o que falar também. Desde que eu cheguei, eu fui bem recebido. Sempre fui muito respeitado. É claro que vai ter o torcedor que gosta do meu futebol, vai ter o cara que não gosta, mas em nenhum momento ninguém nunca me faltou com respeito e eu também agradeço a todos eles por isso. Eu acho que jogar num clube como o CRB, um clube de camisa, um clube de massa, não é fácil. E eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte disso, em conseguir me manter no meu terceiro ano aqui, como você falou bem, chegando em finais, chegando em decisões, participando de momentos importantes para o clube. E como eu falo, eu sou uma pecinha pequena nessa engrenagem gigante, mas para mim o CRB é muito importante. Sempre me proporcionou todas as condições de trabalho para mim, para minha família. A gente ama o clube e ama a cidade, se sente em casa aqui, e eu acho que acaba sendo natural essa identificação. Você falou de reconstrução do time. E aí a gente lembra que você ocupava, como ocupa hoje a lateral direita, ocupa a lateral esquerda, mas estava sempre ali na briga com o Hereda, que deixou a equipe do CRB, foi para a equipe do Sport. Nesse time, nessa reconstrução, qual é o tipo de avaliação que você faz desse CRB para chegar agora e pensar também em uma Série B do Campeonato Brasileiro, meu Deus? Você falou bem, eu fiquei 2 anos eu e Hereda disputando posição. Alguma vez eu joguei na esquerda, como o Matheus falou, nas finais da Copa do Nordeste. Na semifinal contra o Bahia eu joguei na esquerda também nos 3 jogos. E é um grande jogador que conseguiu, através do seu trabalho, melhorar a vida dele para uma Série A, que é o que todo jogador sonha também. Então, um grande cara, um grande amigo. E em relação à Série B, dificuldades vão ter, a gente sabe que é um campeonato longo, é um campeonato muito difícil. E em relação à reconstrução, como eu falei até antes que nós estávamos conversando aqui, não é fácil você remontar um grupo, você dar padrão, você conseguir unir todo mundo de uma maneira tão rápida, até porque quando começou o ano tinha muitos jogos, a gente pouco conseguia trabalhar, a gente mais jogava e fazia recuperação e ia para os jogos. Como eu falei antes, não é uma desculpa, mas quando você consegue ter um período maior de tempo com os companheiros, isso facilita muito dentro de campo. Eu acho que agora a gente tende a crescer, a gente não chegou no nosso ápice, longe disso, eu acho que a gente vai chegar no Campeonato Brasileiro muito melhor. Nos anos anteriores a gente conseguiu ser unânime no Campeonato Alagoano e chegando em final da Copa do Nordeste, mas no Brasileiro a gente oscilou. Então eu acho que não dá para se precipitar a fazer qualquer tipo de avaliação em relação ao grupo, sendo que a gente nem começou o campeonato, né? Ano passado a gente começou bem, depois oscilou, então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. O que a gente pode garantir é que a gente vai trabalhar muito para chegar bem nesse campeonato aí. Ô Matheus, quando você assina com o CRB, você tinha ou o sonho ou a pretensão de ter essa caminhada com o clube? Porque assim, eu não sei se você sabe, mas antes de você assinar, a gente citar que o CRB chegaria na final da Copa Nordeste, que teria um tetracampeonato, que teria jogadores assinando por 2 anos, 3 anos, 4 anos, como o CRB tem hoje, algumas pessoas se chamariam de maluco, né, Orlando? Final da Copa Nordeste, tetracampeonato, essas assinaturas longas. Você chegou no momento onde o clube praticamente a cada ano tá fazendo história. Tricampeonato, tetracampeonato, final de Copa Nordeste. Você imaginava ter uma caminhada tão legal, porque você tá vivendo um momento único que o clube vive. Você imaginava que poderia chegar nesse ponto ou tinha outra pretensão dentro do CRB? E eu vou lhe dizer aqui, Matheus, que antes de tudo que aconteceu na temporada passada, a gente teve a oportunidade de entrevistar, inclusive, o presidente Mário Marroquim. Ele dizia, olha, chegar ao final de uma Copa do Nordeste é um sonho, porque tem outras equipes melhores ranqueadas do que o CRB no Campeonato do Nordeste, na Copa do Nordeste. E isso, de fato, acabou acontecendo. Aí você acaba e responde aí a pergunta feita pelo brilhante Matheus. Perfeito. Muito bem, é muito boa pergunta, Matheus, porque, na verdade, quando eu cheguei aqui, pensando no lado pessoal, eu pensava sempre em dar meu melhor, independente da circunstância.
sequência. Como eu falei antes, eu vinha numa temporada ruim profissionalmente e pessoalmente, na vida pessoal também. Então, eu acho que para mim chegar aqui, eu vim focado em fazer o meu melhor. Sabendo já que o CRB estava se estruturando, a gente sabe, eu tinha amigos aqui já no ano anterior, como o Anselmo, como o Rafael Longini, Gilvan, que me deram as melhores referências. O clube vem se estruturando e vocês que acompanham, que estão sempre ligados nos processos do clube, sabem que estão sendo feitos grandes investimentos no clube para realmente elevar o patamar do CRB em buscar algo maior. A gente sabe que é o sonho do torcedor, o sonho da direção, e para isso que eles estão fazendo todos esses esforços. E eu não imaginava, como eu falei, pensava em dar o meu melhor, mas não imaginava que seriam 3 anos. Nesse último jogo eu completei 110 jogos com a camisa do clube. 110 já? Rapaz, é jogo pra caramba. É um marco que eu não tinha completado em nenhuma outra equipe. O máximo que eu tinha jogado foi na Chapecoense, que foram 90, 93, 94. Então, para mim é um motivo de muita honra e muito orgulho. E espero que a gente consiga terminar o ano da melhor maneira. Tá aí, a gente tá falando com o Matheus Ribeiro, jogador da equipe do Clube de Regatas Brasil, que levantou a taça no último sábado. Você deu uma voltinha com ela também, Matheus? Dei. Pesada, né? Pesada. Mas tá acostumado, Rolando. Tá acostumado. É isso aí, cara. Então a gente tá batendo esse papo aqui com ele. Qual foi o momento mais crítico da partida do último sábado para você como atleta, hein, Matheus? Quando você olha assim, toma um gol da equipe do Asa e enfim, qual foi o momento mais crítico para você na partida? Eu acho que o momento do gol, né? Do Asa, era metade do segundo tempo, você tomar um gol acaba gerando um certo nervosismo em todos os atletas. E com certeza esse foi o momento mais difícil durante o jogo. Ô Matheus, eu queria fazer uma pergunta assim, porque muito se comentou que a partida não foi criativa para nenhum dos dois lados. E teve um companheiro da gente, o Viderlan Araújo, que ele citou o seguinte: como o futebol nenhum dos 4 laterais, os 2 do Asa nem os 2 do CRB, conseguiu dar um cruzamento como o Henry deu. Naquele momento ali, você que dá o passe pro Henry, quando você vê aquela bola viajando, você imaginava que ali era o momento do gol? Quando você viu a bola saindo do pé do Henry, você fez, é agora, porque o Militão tá lá do outro lado sozinho. Como é que é a sensação em campo de um lance como aquele? Cara, é uma sensação indescritível. Você tá ali naquele momento, eu vou tentar encontrar uma palavra que eu não vou conseguir resumir o sentimento ali de ver na hora de ver tudo o que aconteceu naquele momento. Eu até comentei com a minha esposa que eu queria que durasse um pouco mais aquilo, porque já passou, quando vê já vai começar essa semana de treino, já vai ter o jogo de sexta-feira. Passa tão rápido que a gente não sabe se desfruta da melhor maneira. Eu saí correndo, eu nem lembro o que eu fiz. Fui lá pro outro lado, até deu uma confusão lá, mas porque a gente não... É difícil descrever quando está dentro do campo e você vê quando a coisa realmente acontece. Em relação ao erro, uma bola que eu vou tentar cruzar 1000, não ia acertar uma daquela ali. Então, parabenizar, o parceiro estava ali tentando fazer o gol de cabeça, a bola rodou ali, sobrou e acabou dando um passe perfeito pro gol do Meritão ali. Vocês têm conversado também com o Miranda para de repente ele virar um atacante, porque o cabeceador ele é bom, né? Ele é bom cabeceador, já tem 5 gols no ano, acho. E ainda teve a bola na trave que ele cabeceou. A bola na trave, é verdade. Tá um momento bom ofensivamente, né? Tá fazendo gol, tá ajudando bastante. Vocês têm brincado com ele com essa situação? A gente comenta, falei, cara, tá na hora de ir pra frente. Toda hora tá sobrando a bola, tá procurando ele. Fora de gol. Eu fiz essa colocação porque em determinado momento eu cheguei a comentar também com os companheiros aqui no Bola Quente. Rapaz, tem hora que dá pra optar, tirar o Anselmo e colocar o Miranda também. Eu gosto muito do futebol pernambucano também sou de Pernambuco, mas estou aqui há 40 anos e adoro essa cidade maravilhosa que me acolheu muito bem, que me deu uma família fantástica. Mas eu acompanho, lógico, e acompanhei muito tempo o trabalho de Givanildo Oliveira, dizendo que uma vez treinando a equipe do Santa Cruz, o Santa Cruz precisava de pelo menos um empate contra uma equipe lá do Rio de Janeiro e estava perdendo, ele tira o atacante e bota um zagueiro. Diz que o cara olhou para ele assim na área técnica, ô Givanildo, o que foi? Ele disse, meu amigo, vai ver que o cara vai lá e faz um gol. E deu certo, né? E o Miranda tem passado por esse momento. Eu sei que conquistar um título há sempre uma pressão muito grande. Partida decisiva, a semana deve ficar longa, aquela hora de chegar o jogo, perder o sono, dormir mais tarde, acordar mais cedo, porque não consegue pensar em outra coisa. E a responsabilidade de entrar em campo diante do seu torcedor para conquistar o 4º título consecutivo. Como é que é, hein, Matheus? Uma responsabilidade muito grande. Não se conquistava o tetra há muito tempo, né? 46 anos. 46 anos, a velha guarda do CRB estava acompanhando e buscando também comemorar novamente. Pessoas que estavam na foto daquele antigo título também estariam no estádio para... As crianças que ficam embaixo ali com os jogadores estariam no estádio para comemorar esse possível tetracampeonato. Os mascotes, né? Os mascotes. E a semana girou em torno da final. É impossível tu não falar, tu não citar. É uma cobrança grande do Humberto também, que é um grande profissional nos
nos direcionando na semana do que tinha que fazer para conquistar e no final, graças a Deus, deu tudo certo. Ô Matheus, você citou, você falou assim, eu não me lembro o que eu fiz na hora do gol, mas o que aconteceu com você no gol, eu me lembro porque eu estava responsável por cobrir ali aquela parte da lateral do campo, e eu cobrei muito a arbitragem por conta que o Samuel, que é o atleta que vai ali tirar satisfação com você, ele te acerta, né, com um soco. Assim, para o jogador, quando você vê aquela situação e você vê o cara saindo impune, porque eu citei o Samuel, mas o Danielzinho também teve uma confusão, que ele tentou dar um soco ali em alguém, e eu falava pro Orlando, ó, a arbitragem hoje foi muito ruim, deixou de expulsar 2 jogadores do banco também, porque quem tá no banco tá no jogo também, poderia ser expulso. Como é que é aquela situação? Porque eu vi que você não reagiu, você até levantou o braço ali como se, ó, não quero reagir. Como é que é uma situação daquela? Porque eu me lembro até que ele veio armado pra brigar, o que é que passa na cabeça naquela hora? Na verdade, Matheus, ali, o Samuel, depois que corri ali, eu fui lá, acabei provocando um pouco o torcedor também, porque o Viçosa, que é meu amigo pessoal, provocou a nossa. E eu falei durante o jogo pra ele, falei, cara, quando der o gol eu também vou lá. E eu brinquei com ele. Ele provocou no lá e cá, né? Lá e cá, com a mesma moeda, né? Mas é um grande amigo que eu tenho, a gente jogou junto no Atlético Goianiense, até foi campeão na Série B juntos em 2016. É um cara um grande profissional, um grande atleta. Só que eu acabei provocando e o pessoal do banco ali se estressou. Coisa natural do futebol. E aconteceu, eu até falei, cara, vocês provocam, a gente provoca também. Ficou, aí o Samuel acabou sendo mais agressivo, mas são coisas que acontecem. Eu não sei se até pela confusão que tinha rolado durante a partida, se o juiz ia querer olhar alguma situação. Já tinha muita coisa acontecendo para arbitragem. Eu acho que acabou passando de forma tranquila ali, são coisas que acontecem dentro do jogo. A respeito de arbitragem, o que foi falado lá no momento em que se esperou tanto tempo para a análise do VAR? Depois também teve acréscimo de 14 minutos, mais 3 minutos dentro de campo. O que foi falado com a arbitragem? O que foi falado entre atletas? Orlando, assim, hoje o nosso diálogo com o árbitro é bem restrito, é somente o capitão que pode conversar com ele. Então, às vezes, a gente acaba tendo informações desencontradas. O que foi passado pelo Anselmo para nós que o lance foi inconclusivo na questão do primeiro gol ali, que foi anulado. E em relação aos acréscimos, eu achei totalmente justo. Antes mesmo do gol, o pessoal do Asa já estava demorando para ter tiro de meta, teve 2 ou 3 atendimentos no goleiro. O Paulinho também tinha caído lá antes do gol, que teve a confusão com o pessoal da maca lá, que o pessoal derrubou ele lá. Então eu achei a questão dos acréscimos totalmente justa e totalmente, eu até podia dar até mais. E dentro do campo a gente perdeu um pouco a noção do tempo ali do que estava acontecendo, porque foram muito tempo perdido buscando encontrar soluções até para a hora do gol, e depois também no segundo gol teve um tempinho ali. Então, para mim, eu acho que foi correta essa questão dos acréscimos. Eu tenho mais 2 perguntas pro Matheus. Vou fazer a primeira, que é o seguinte: tirando esse jogo, você tinha passado por uma situação tão maluca quanto essa? Porque eu comentava com o Orlando, o futebol brasileiro, ele é cheio de bizarrices. Todo mundo passa por alguma coisa. Mas, numa final de campeonato, com tudo que estava envolvido, o peso de ser tetracampeão, você ter um VAR que anula e valida o gol, anula de novo. Na verdade, é a anulação em campo, né? A validação do VAR e depois a anulação de novo. Você ter a questão dos acréscimos, a briga, a maca. Pra você, Matheus, foi o jogo mais maluco da sua carreira? Com certeza, mais maluco. E acho que fazer um comparativo, acho que comparado a esse, só realmente a final do Nordeste do ano passado, que a gente viveu todas as emoções possíveis dentro de um jogo. E eu acho que com certeza foi o jogo mais maluco da minha carreira, sim. Mas a outra. A última pergunta que eu tenho, Matheus, é o seguinte: você citou lá no começo da nossa entrevista a questão de Maceió. Muitos atletas que a gente conversa aqui falam que adoram ficar em Maceió, por conta que eles falam que é uma cidade muito boa, muito tranquila, comparado com outros centros. O próprio Juninho Valora, que jogou com você no CRB, optou por encerrar a carreira e ficar por aqui mesmo. Você já tá indo pro seu 4º ano aqui, né? Terceiro ano. Pode ficar pelo 4º, enfim, a gente não sabe o futuro é imprevisível, mas você já tá um bom tempo aqui, já tá com uma idade bem legal pro futebol. Você pensa em planejamento de vida, permanecer aqui em Maceió? Você gosta aqui de Maceió por essa identificação com o torcedor? É um plano que você tem pra sua vida pessoal? É uma conversa que eu tenho com a minha esposa direto, né? Eu até já falei sobre isso com ela. Só que ela é mais resistente a isso, ela quer ficar no sul. Eu sou de Erechim, Rio Grande do Sul, e ela quer ficar próxima da família. Sim. E aí acaba que nesse lado eu não tenho muito. Você é de onde, Matheus? Eu sou de Erechim, Rio Grande do Sul. Você também? Nós dois. É minha esposa. E aí acaba que nesse assunto eu sou. Quem manda ali é ela, então eu fico mais. Você é carta vencida. Não tem muito papo, tá decidido, já fica resolvido. Depois que terminou a partida, dentro de campo você abraçou todo mundo, foi aquela festa toda, mas depois que você pegou o celular, para quem você fez a primeira ligação? Eu falei com meu irmão. Tá lá em Erechim?
Ele é jogador de futebol também, tá no Amapá. Ele jogou até no Asa em 2022. Na final, participou da final contra o CRB. Qual é o nome dele? Gustavo. Sim. Conhecido como Guti. E aí, cara, ele falou comigo e falou, cara... ele torce muito, né? Então, ele falou, cara, eu nunca passei por isso vendo um jogo. Vibrou muito, mesmo estando longe. A gente sente falta porque aqui só tá eu e minha esposa. Quando a gente pega o telefone, a gente se emociona porque é difícil você não conseguir comemorar com as pessoas que você ama. Sim. E lembrei do meu pai, lembrei dos meus avós, que não estão mais aqui, que eu queria que eles pudessem estar comigo vendo isso também. Desfrutando dessa emoção do que eu pude sentir dentro do campo. Claro que não é a mesma sensação de você estar ali jogando, nunca vai ter esse sentimento do que nós jogadores temos dentro do campo. Mas o que veio na memória com certeza foram essas pessoas e a conversa com meu irmão. E com certeza combinou bem, definiu bem esse momento aí. Me diga uma coisa, todo mundo joga hoje com GPS. Quantos quilômetros em média você faz por partida? 11, 10, quase 11. Em média é mais ou menos isso. Eu não corro 3 na esteira. Então tua esposa marca bem mesmo, né? Matheus, cara, muito obrigado por ter vindo, cara. Que Papai do Céu continue te abençoando. Já tem filhos? Ainda não. Ainda não. Então a ideia é pra esse ano aí já na Lagoana. Comemorando o dia. Valeu então, cara. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado ao Rafa Peixe por ter Grande Rafa. viabilizado também essa entrevista com o Matheus. Parabéns pela conquista, cara, que você tem um ano maravilhoso de muitas conquistas, de sonhos realizados. É isso que a gente deseja pra você. Eu que agradeço a maneira que vocês me receberam aqui. Agradeço o Orlando, Matheus aí pela entrevista. É um prazer enorme e sempre que precisar estamos aí à disposição. Tá aí então, falamos com um dos campeões da equipe do Clube de Regatas Brasil. E você continua conosco aqui no canal 525 da Net Claro. Teletransportados aqui para o nosso estúdio número 1, depois da entrevista muito legal com o Matheus Ribeiro, que tem a marcação acirrada, né, Orlando? Marcação acirrada. Ali, ó. Porque o Matheus perguntou a respeito, a gente tá brincando aqui, que o Matheus perguntou aqui se havia a possibilidade, né? Se há a projeto possibilidade de vida, né? dele permanecer em Alagoas depois de parar futebol tudinho, mas ele disse que a marcação é muito grande da esposa dele. Não, a gente vai morar lá em Erechim, que é a terra natal deles, inclusive, né? Eu não decido nada, obviamente, na família deles, mas se eu pudesse dar um toque, eu ia falar, rapaz, Maceió é muito mais gostoso do que Erechim. E ele está muito decidido para isso, né? A preferência dele seria essa, na realidade. Mas aí, acordo familiar, né? Que seja bom para ambas as partes. Valendo, a gente vai dar aquela faturada, daqui a pouco a gente chega falando e trazendo